Olá, seja bem-vindo, professor Jefferson novamente. Vamos entrar hoje em um tópico mas muito importante para a sua preparação para o exame da ordem. E eu digo não só para o exame da ordem, como também para a sua vida profissional. Você vai se deparar com algumas matérias, alguns temas que serão alguns recorrentes, outros não tão recorrentes na sua vida profissional, mas que você vai ter que ter uma certa atenção para observar, para você não perder algum direito. Então, tudo que você for aprender neste exato momento, eu pediria assim que você separasse novamente uma hora pelo menos, ou separasse por temas, voltasse depois, conforme, claro, a tua possibilidade, mas que você fizesse muitas anotações e experimentasse todas essas técnicas, tudo que nós vamos conversar nesse exato momento, para que você identifique qual a melhor técnica de estudos para você. Eu sempre falo e venho falando nesses nossos encontros, não se preocupe com o seu colega. Por quê? Porque você não pode se medir com a régua do seu colega. Você tem que se medir com a sua régua, ou seja, a sua realidade. Você é único. Então não tem como querer aquela técnica que está dando certo para aquela pessoa para que dê certo com você. Pode não ser esse caso. Por isso que nós vamos conversar aqui sobre diversas técnicas. Essas são as únicas, professor? Claro que não. Existem diversas, centenas de técnicas. Eu trouxe as mais e as mais indicadas também para o seu curto espaço de tempo de estudo que você tem. Preparação entre um edital e outro, entre um edital e no máximo 2 editais, para que você já passe tanto na primeira fase quanto na segunda fase do exame da ordem. Então vamos lá, técnicas de estudo. Quando você começa a estudar técnicas de estudo, a primeira pergunta que você deve fazer é: para que servem? Não sei se você tem esse conhecimento ou não, mas quando nós estudamos, já começa a ocorrer a curva do esquecimento. Você acabou de aprender uma determinada matéria, um determinado tema, já começa a esquecer essa matéria que você acabou de ter conhecimento. Credo, professor? Sim. É assim no dia a dia. Volto a falar novamente. Lembra das primeiras matérias lá do primeiro semestre? Lembra o que foi dito lá? Lembra de tudo que foi dito lá? Essa é a máxima. Então, tudo que você leu, estudou lá atrás, mesmo que você tenha tirado nota máxima, 10 naquela prova, faz hoje aquela prova. Pega aquela mesma prova lá do primeiro, segundo semestre, que você tirou 10 e tenta resolver hoje novamente. Você sabe que não vai ter a mesma qualidade, ou seja, não vai ter o mesmo resultado do que lá naquele semestre. Então, nós não podemos, em hipótese alguma, esquecer da curva do esquecimento. Esquecer da curva do esquecimento. São estudos científicos, estudos técnicos, via de regra, óbvio que isso vai influenciar para cada pessoa. Após 20 minutos, você vai ter esquecido cerca de 42% esqueceu, depois de uma hora, 56% e assim por diante. Por isso que é importante estudo constante e a revisão constante. Não tem como você só estudar sem voltar, ou seja, fazer os seus ciclos estudando aquilo que você estudou no passado. Senão, não vai ter como. Daqui um mês, vai querer lembrar do que você estudou no primeiro dia? Não vai ser possível. Por quê? Porque você não fez o ciclo de estudo, tá bom? Pensa nisso. Quando você estiver estudando, eu tenho que combater a curva do esquecimento. Para isso, antes, algumas dicas para um bom estudo. E sempre, gente, por favor, focado, centrado em você, tá bom? É a sua realidade, é você que importa, não eu. Escreva de forma de tópicos. Vou falar sobre férias. Discorra sobre férias. Enfatize palavras-chave, férias coletivas. Você já sabe do que se trata. Especificamente só sobre férias coletivas. Princípios são as palavras centrais, né? E não tente colocar uma frase muito longa, tá bom? Use setas, tabelas, diagramas, dependendo
prazo decadencial, prazo prescricional, prazos de recursos. Faz tabelinhas. Ótimo, sem problema nenhum. Utiliza abreviações e símbolos. As abreviações são importantíssimas. Quando você está fazendo um material, um fichamento, uma ficha, um flashcard, algo nesse sentido. Imagina você ter que ficar escrevendo várias vezes. Embargos de declaração, embargos de declaração. ED, pronto, acabou. Agravo de instrumento, AI, acabou. Você já sabe do que. Se o teu tópico são recursos, ED, embargos de declaração. Essa é a linha. Imagina você ter que escrever 10 vezes embargos de declaração, quanto tempo? Se tiver que escrever 10 vezes ED. Recorra a alguns subtítulos padronizados, igual ao livro. Você vai pegar lá férias coletivas, e aí vai descendo conforme você já está acostumado na leitura do seu livro, da sua apostila, do seu material de estudo. Utilize exemplos autoexplicativos. Eu costumo colocar assim, ó, caso do fulano. Lembra? Caso do Gilmar. Caso A, B ou C. Por quê? Porque o cérebro já na hora ele resgata aquela situação e eu não preciso ficar relendo todo um exemplo. Como eu já li aquele exemplo, eu só coloco caso do fulano. Eu utilizo isso muito quando eu estou fazendo leitura da jurisprudência, a leitura de uma súmula específica que eu preciso lembrar, que eu preciso decorar. E muitas vezes vai ter que decorar mesmo. O que eu faço? Coloco o caso do fulano. Use mnemônio, a gente vai falar sobre isso. LIMP, legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Isso a gente vai falar ali. Esqueça o perfeccionismo. Por que perfeccionismo? Às vezes, você pode não ter tempo suficiente. Se você tem bastante tempo, tudo bem, não tenha maiores, digamos assim, prejuízos. Agora, se você não tem tempo, o seu dia a dia é apertado, gente, não fique fazendo tudo milimetricamente, apaga, faz, volta. Não, faz de uma forma que você consiga ler, tá? Mas não perca tempo nisso ali. E seja paciente. Não vai ser de um dia para o outro, não vai ser no primeiro momento que você vai fazer, que você vai começar uma técnica específica, que você já vai acertar, você vai conseguir fazer essa adaptação. Leva um certo tempo. Por isso que nós trabalhamos com repetições. Ciclos que vão se repetindo. Como você tem várias disciplinas, pode que a disciplina A seja mais eficaz para você usando uma técnica. Pode que para a disciplina B, uma outra técnica. A C, você unir a técnica A com a B. Então são várias técnicas e você tem que ter a mente aberta para poder entender que você pode ter que relacionar, correlacionar várias técnicas para uma disciplina específica. Isso é muito normal, isso é muito natural, certo? Tudo que nós vamos falar aqui é para os teus ciclos de estudo, igual ao platô de crescimento, igual ao acúmulo atômico de crescimento, que é igual à tua aprovação. Você faz ciclos semanais, mesmo que o teu cronograma seja quinzenal, terminou uma semana, você vai ter que resolver as questões daquela semana e assim por diante. Para ter o quê? Ir observando o seu crescimento, chega num platô, acumula, coloca mais, diversifica, vai crescendo de uma forma constante e com uma constância maior. De tanto você ler, reler, ler, estudar, ler, reler, ler, estudar, parece que a mágica não está acontecendo, mas de uma hora para outra, pum, a mágica acontece. Você começa a acertar mais do que 50%, 60%, 70% de cada uma das matérias que você vem estudando, você já começa a ter um domínio maior, você começa a perceber que você começa a fazer leitura, o teu raciocínio já está super rápido. Por quê? Porque você vem treinando cada dia um pouquinho. Chega um momento que o teu cérebro já está com um hábito muito formado, com as sinapses cerebrais muito rápidas e acontece a mágica. É isso que eu quero que você tenha em mente. Por favor. A primeira técnica que eu sempre indico, e essa você já deve ter ouvido falar, de 1 milhão de pessoas, lembrando, cada técnica dessa você vai experimentar, se você já não faz, tá? E para ver qual que melhor se adequa à tua realidade. Você vai, adequar
adequar à tua realidade. Não quer dizer que a técnica fala, ó, 25 minutos focado, 5 minutos. Você pode colocar 30 minutos, 7 minutos. Você tem um tempo maior, você consegue absorver melhor. Então, pequenos ajustes são bem-vindos. Óbvio, tudo para que você possa aprender mais. Então, a técnica Pomodoro, não vou entrar no mérito da história de cada uma dessas técnicas, não. Até porque a gente não tem tempo, nós queremos pegar cada técnica, observar se serve para mim, experimentar, sim, serve, fico, sim, não serve, descarto, sigo para a próxima. E também descartei hoje, não quer dizer que amanhã você vai resgatar ela, que possa servir para você. Conforme você vai evoluindo, uma técnica que hoje não serviu para você, amanhã pode servir, tá bom? E vice-versa. Uma técnica que hoje serviu para você, amanhã pode já não ser mais necessário, porque você evoluiu tanto no seu conhecimento que ela se torna pequena frente ao todo o conhecimento que você já tem. Bom? Então a técnica Pomodoro, o que é? Você vai separar em ciclos os teus estudos. Pode ser uma única matéria, tá? Eu vou ter ali, se são 25 minutos, 25, 25, 50 minutos, 25, 25, 50 minutos, ou seja, vou estudar direito do trabalho em 25 minutos paro, em 25 minutos paro, 25 paro, 25 paro. Fechei um ciclo de direito do trabalho, vou descansar agora, daqui 15, 20 minutos, vou voltar e vou iniciar um novo ciclo de uma outra disciplina. Poxa, professor, eu tenho muito pouco tempo, então o que eu posso fazer? Faz 25 minutos de direito do trabalho, pausa, 25 minutos de direito penal, administrativo, constitucional e assim por diante. O que eu mais recomendo, que você sinta se 25 minutos é suficiente para você assimilar e entender determinada matéria. Às vezes, 25 minutos é muito pouco tempo para você. Você não vai conseguir nem terminar de ler 1, 2 parágrafos direito, não conseguir. Então, não é para essa disciplina. Ah, vai para o ECA, vai para o CDC, uma disciplina que tem menos conhecimento, uma disciplina menos densa. Tá entendendo qual que é a lógica? Quanto mais densa a disciplina, mais tempo eu vou necessitar de estudo. Quanto menos denso, menos tempo eu vou necessitar de estudo. É essa a ideia que eu quero que você comece a partir de agora a assimilar. Se você vai fazer uma decoreba, não adianta você ficar 10 horas estudando em cima de algo que é uma decoreba. Se é uma decoreba, usa pouco tempo, faz um fichamento, uma ficha, um flashcard, um material que você possa consultar rapidamente, que é uma decoreba. Várias vezes você repetindo a mesma coisa, você acaba decorando. Pega uma letra de uma música, começa a cantar ela 1, 2, 3, 4 vezes. Vai demorar para você ler, relembrar, digamos, a letra inteira, certo? Mas e o refrão? De tanto você cantar o refrão, não vai ficar gravado na tua cabeça? Esses pequenos materiais, né, flashcard, fichamento, ou seja, todas essas técnicas, é nessa linha que eu quero que você entenda. São pequenos, mas de tantas vezes você ficar falando, repetindo, você grava. Vai ficar que nem aquela coisa chiclete na sua cabeça. Vai grudar e não vai soltar. Como você vai estar num ritmo de estudo muito forte, uma cadência de estudo muito boa, que você tem uma meta, passar na primeira fase do exame da ordem, o teu cérebro começa a acostumar com aquilo, depois fica algo tão normal, mas que você vai gravar. Aí vai chegar no dia da prova, ou quando você for, né, não precisa esperar lá no dia da prova. Você vai sentir isso mais ou menos depois de umas 3 vezes que você começou a resolver as questões, lá no terceiro ciclo teu de estudo, começou a resolver a questão, vai pegar uma questão que é decoreba, que é justamente naquela linha que você já tem ali, que você leu 5, 10, 15 vezes, você vai lembrar, inclusive, o local que está escrito. Muitos de vocês vão começar a desenvolver e entender que tem até aquela técnica, né, da memória fotográfica. Lembra, tem pessoas que lembram exatamente a parte da matéria onde estava escrita no quadro. Só que de tanto você estudar, de tanto você ler, você pode sim, tá, desenvolver essa técnica também, tá bom? Então, ó, experimente. Lembre que 25 minutos para 5 minutos. Essa mais ou menos é uma regrazinha, tá? Ah, eu vou então a 30. Coloca mais 2 minutinhos de descanso. Aí, professor, eu não tenho tempo. Então, 35. Veja a sua realidade, mas faça todo o percurso.
Técnica do estudo intercalado. Ó, vamos ler com calma agora. Acabamos de ver a técnica do Pomodoro. E qual é o estudo intercalado? Rotacionar as matérias depois de um certo tempo para retomar o interesse e o ânimo para estudar, estimulando o pensamento de forma diferente. Perceba que esse aqui é o nosso cronograma de estudos. A técnica Pomodoro também é um cronograma de estudos. Se você colocar lá, né, direito do trabalho 1, tópico 1, direito constitucional tópico 1, direito penal tópico 1, ECA tópico 1 e assim por diante. Então você pode fazer tudo de uma vez só ou intercalado. Estudo intercalado. Posso também pegar na mesma técnica do Pomodoro? Posso, professor. Só que aí você pode fazer assim, ó, os primeiros 2 tempos, né, eu vou estudar direito do trabalho e os segundos 2 tempos uma outra disciplina. Fica a forma que você conseguir estudar da melhor forma possível, tá bom? Isso que é importante. A troca de disciplinas e assuntos ajuda a manter a concentração, o interesse mesmo. Porque às vezes você está estudando uma matéria que você sabe que não domina direito. E aí, por não dominar direito, você fica meio desconfortável, algo nesse sentido, um pouco de relutância, teu corpo você começa a ficar mais agitado. Entenda esses sinais, trabalhe com esses sinais, entenda que faz parte do crescimento você ficar desconfortável quando você estuda uma matéria que você não domina. Mas saiba que estudando essa matéria por longo tempo, você vai sim dominá-la também. Isso é muito normal. Passou comigo, vai passar com você, com seus colegas, com todo mundo. Tá bom? Questão de tempo, né? Rotacionar. Eu sempre falo 45, 60 minutos, fazendo uma correlação com sala de aula. Mas volto a frisar, é com base na sua realidade. Como assim? Se você consegue em 30 minutos absorver, você tem uma leitura rápida, já um raciocínio mais apurado, mais desenvolvido, em 30 minutos você pode ler, absorver o que levaria 45, 60 minutos. Então você vai conseguir vencer o cronograma, né, lá a parte programática do edital muito rápido. Então o teu cronograma de estudo vai ser de 60 dias, vai ser de 90 dias. Não, professor, eu estou começando agora, eu sei que eu estou começando agora, então saiba que o seu cronograma vai ser de 120, 150 e poderá ser até de 180 dias. Se você tem pouquíssimo tempo para estudar, não queira e depois não fique se martirizando, se culpando, poxa, eu errei tudo isso aqui. Não, não é o erro que você deve focar, é aprender com o erro. Eu errei por quê? Olha, isso aqui eu já tinha lido, mas por que eu não acertei? Porque faltou alguma revisão, faltou uma técnica. É esse raio-x do erro que você tem que prestar atenção, tá bom? Então, por favor, não tome algo como verdadeiro e nem se culpe e se martirize. Prática distribuída. Distribuir pode que você tenha tempo suficiente durante o dia, tá? Mas você tem várias atividades para fazer durante o dia. Eu já vi pessoas que tinham, professor, eu tenho que fazer de manhã algo para minha mãe, à tarde algo para o meu pai e depois à noite algo para minha avó. Então eu não consigo ficar às 4 horas de manhã, 4 horas à tarde ou 4 horas à noite. Então o que eu recomendo? Verifique no período da manhã, da tarde, da noite, quanto tempo você tem livre para aí sim distribuir nesses 3 períodos as suas horas de estudo. Isso é muito importante, tá? Eu consegui, no dia todo eu conseguiria 6 horas, mas se é 2 agora, 2 de manhã, 2 da tarde, 2 à noite, ótimo, é a tua realidade. Então, aproveite que você tem esse conhecimento e esse tempo e estude. Não interessa, de novo, não interessa se teu amigo está estudando 2 horas, 4 horas, 6 horas, 10 horas, 12 horas. Ou se ele postou lá, estou estudando 10 horas líquidas. Não tem como a gente saber se aquilo é verdade ou não. E se aquelas horas líquidas foram 100% aproveitadas ou não. Cuide de você, tá bom? Por favor. A técnica releitura com relembrar. Só fazer a releitura é muito pequeno. Então você vai acrescentar reler e relembrar. É diferente. Olha que interessante. Faz a leitura de um texto.
texto qualquer, tá? Faz uma página, vira, faz a segunda página. Agora, vai lá e faz a releitura dessa mesma quantidade que você acabou de fazer de estudo. Só que na hora que você for fazer a releitura, já tente antecipar, né? Já tente fazer um exercício de antecipação do que aquilo está tratando. Aquele parágrafo trata efetivamente sobre o quê? Especificamente sobre o quê? Então você vai acabar potencializando uma técnica que às vezes parece que é muito simples, que é da releitura. Só que, releitura com relembrar. Você está exercitando o seu cérebro, você está fazendo técnicas de ciclo para não ter o que? A curva do esquecimento. Então, quanto mais dificuldade, vamos dizer assim, porque é algo novo para você, né? Toda vez que é algo novo, você vai ver que é uma certa dificuldade. Não que a dificuldade seja algo ruim. Tire isso da sua cabeça. Dificuldade é só algo novo que vai levar um pouco mais de tempo para você se acostumar. Depois que se acostumou, não tem mais dificuldade nenhuma, segue a vida. Hoje, você vai aprender um caminho novo. Você tem uma certa dificuldade para chegar até aquele local. Fez uma, duas, três vezes o caminho, parece que você vai até no automático. Parece que você fecha os olhos, vai automático. Ué, como é que eu cheguei aqui? Cadê aquela dificuldade que você tinha no começo? Passou. Eu quero que você lembre nesse sentido, tá bom? Por favor. Resumo mais autoexplicação. Perceba, resumo é uma técnica, autoexplicação é outra técnica. Então você vai resumir? Claro que você vai resumir, só que você vai resumir com a sua explicação, não com a explicação só do professor, não só daquele livro, não só daquela apostila. É muito pouco se você pegar lá um livro e copiar exatamente o exemplo que está ali. Copie aquele exemplo, mas explicando com as suas palavras. Por quê? Você deve ter ouvido falar assim, olha, o tal autor da tal obra é muito difícil de você assimilar. Na minha época de estudo, nós tínhamos uma obra, né, de um autor chamado Serpa Lopes. Era direito civil. Era uma leitura que a gente chamava assim, densa, muito difícil de assimilar. Só que de tanto você estudar, né, aquela obra, você acabava entendendo qual que era a linha de raciocínio daquele autor. Tinha uns que não, já abandonavam e iam para outros autores. Mas eu lembro de ficar gravado assim, que o pessoal da minha turma tinha uma dificuldade enorme de assimilar os conhecimentos do Serpa Lopes. Cara, eu falei assim, não, mas não pode ser isso. Gente, lá na minha graduação, então imagina. Eu já gostava dele. Por quê? Porque eu me identificava com aquela escrita. Não que seja fácil para mim, não, eu me identifico. É isso que você tem que entender. Por isso que nós temos uma gama de autores, direito constitucional, meu Deus, quantos autores. Processo civil, civil, penal e assim por diante. Então você vai o quê? O que eu recomendo? Se puder, vai na biblioteca da tua faculdade, seja ela física ou virtual, abra cada um daqueles. Tem diversas editoras, livrarias que deixam você folhear eletronicamente cada uma das obras. Faça a leitura de uma página, 2 páginas, parte esquematizada. Faça a leitura e verifique, essa obra é boa para mim? Se é boa para mim, eu vou adquirir. Essa é a linha, gente. Não adianta você ficar lendo um material que tem uma resistência muito grande pela forma de que foi escrito aquilo. Entendeu? É isso que eu quero. Síntese de um tópico da matéria em formato de texto no qual você elenca os aspectos mais relevantes da maneira reduzida e lógica para você. Você é o centro, então você tem que escrever de uma forma que fique lógica para você, para que você lembre. Na hora que você for fazer a leitura daquele teu resumo, que você lembre. E outra, resumo são as partes centrais importantes. Não é copiar tudo que está ali de novo, não. Às vezes uma página inteira está em 2, 3 parágrafos. É essa técnica do resumo que eu quero que você entenda. Não é simplesmente pegar uma página inteira, tirar algumas palavras e ficar ali resumido. Isso não é resumo, tá? O resumo não é a essência, é a ideia central.
Poxa, professor, é tão difícil. No começo tudo é difícil, gente. Você sabe que no começo é difícil. Mas fez uma, duas, três. Daqui a pouco, aquilo é tão normal para você que você daqui a pouco não quer mais nem saber daqueles resumos. Por quê? Porque você já assimilou aquilo tudo. De tanto que você leu, releu, fez atividade, resolveu questões, fez simulado, aquele teu resumo você já nem pega mais. Por quê? Porque você já aprendeu aquilo de uma forma tão enraizada dentro de você que você já não quer mais. Isso vai acontecer com você. Siga certinho, passo a passo, como tem que ser feito, que você vai perceber isso. Fichas de resumo, fichas, daqui a pouco você tem uma dificuldade, né? Ah, tá aqui, ó. A Primeira República é fogo, né? Poder do povo, igualdade formal, e elegibilidade, mandato temporal, prestação de contas. Daqui a pouco você decorou isso. Ah, os prazos do recurso lá do direito de trabalho, meu Deus, o direito de trabalho é diferente, é 8 dias, não é 15 dias. Sim, só que de tanto você fazer leitura, você vai acabar gravando aquilo, daqui a pouco aquela ficha que você tinha dos prazos de recurso, você já nem usa mais. Porque você já gravou, você já assimilou. Você fez tantos exemplos, fez tantas leituras, caso do fulano, caso do Beltrano, que você acabou já entendendo a lógica dos prazos dos recursos. Começa num dia, publica num dia, disponibiliza, publica, começa a contar, é dias úteis, tira o primeiro dia, inclui o último dia, fica tudo tão natural e normal para você que você já vai nem mais ter aquilo. E a autoexplicação que eu quero é por quê? Porque tem que ser um material feito por você. Não pode ser só o meu material. Por isso, você vai encontrar na internet resumos sendo vendidos de todo mundo. Mapa conceitual, fichamento, feito vários. Se você quer, porque você consegue assimilar, ótimo, não tem problema nenhum. Mas tente fazer o seu material. É isso que eu recomendo, tá bom? Aqui nós temos uma outra dificuldade, ou seja, acrescentar uma dificuldade que é uma melhoria para o teu conhecimento, para o teu estudo. Você vai fazer um resumo? Vai. Então, às vezes, já está tudo aqui no papel. Então, o que você vai fazer? Vai gravar, pode ser no celular, pode ser no computador, onde você estiver, tá? O áudio, você explicando, é a sua voz, é você explicando, falando os conceitos, a definição, quais, né, requisitos, tenho que observar isso, tenho que observar daquela forma, não posso esquecer tal detalhe. Ó, o julgamento, o Supremo Tribunal Federal vem decidindo dessa seguinte forma, é hoje entendimento pacífico do STJ, do TST, faz esse exercício, grava, tá? Ouve isso na academia, andando de bicicleta, no ônibus, no Uber, ou seja, ouve durante o dia, naquele momento que você não pode, às vezes você não consegue nem ler, porque tá chacoalejando, tá todo mundo apertado, não sei onde é que você mora, às vezes tem uma condução, que é o ônibus, todo apertado, espremido, você não vai conseguir parar para ficar lendo. Bota o teu fonezinho de ouvido, tá? Você tá ouvindo, ninguém tá sabendo o que tá acontecendo, como se você estivesse ouvindo uma música, só que você tá ouvindo você mesmo explicando para você. Uma outra técnica também, além do áudio, é você pegar o seu resumo, parar de frente para o espelho e começar a ler o seu resumo, termine agora, explica para você o que está ali. Duas informações quanto a isso. Você vai verificar se o teu resumo já é suficiente para que você lembre de todo aquele tópico ou se você lembrou de mais alguma coisa e acrescentou. Um material feito não quer dizer que você não vai mexer mais nele. Às vezes você fez uma ficha, às vezes você fez um resumo, você vai ter que alterar. Por quê? Porque parte você já assimilou, não precisa mais, e tem que colocar uma parte nova, um detalhe que faltou. Tudo não é fechado, quadrado, estanque. Pode ser alterado a qualquer momento. Tenha isso em mente, por favor, tá? Por favor. E a técnica do espelho, às vezes você já tem um namorado, tem um irmão, uma irmã, um tio, uma prima, uma avó, alguém, um colega que está estudando junto com você. Grupo de estudo é muito bom, mas ó, grupo de estudo, hein? Se reunir,
Para discutir o que foi estudado, um ensinando para o outro, não ficar batendo papo, não estudar todo mundo junto. Ah, vamos estudar todo mundo junto. Gente, isso não vai dar certo. Você sabe que não vai dar certo. Fulano vai fazer uma fofoca, outro vai conversar, outro vai contar uma piadinha, vai dar risada. Ai, veja isso. Vai tirar a tua atenção. Marquem de se encontrar em 15 minutos, 15, e em pé, nada sentado. Sentou, você já começa a ficar, né, achando que é um oba-oba. Você senta para comer, você senta, né, para assistir uma televisão, ou seja, não. Não é uma técnica de estudo, não é uma revisão, não é um resumo, você não está fazendo, então o quê? Em pé. Por quê? Porque o negócio tem que ser rápido. Pega lá 15 minutinhos, fala o A, fala o B, fala o C, fala o D. Deu, pronto, acabou. Em 15 minutos deu 15h30, 15h30, em 1 hora todo mundo falou e aprendeu o máximo. Não deu tempo nem de ficar cansado. Termina ali, tchau, benção, vai todo mundo embora. Tá? Ah, mas a gente terminou? Tá, aí podem ir fazer uma outra. Mas, por favor, são técnicas que nós recomendamos para vocês. Ficha resumo, tá? Aqui tem um modelo, às vezes você tem o seu caderno normal, mas dependendo da cidade que você mora, tem lá numa papelaria, você encontra uma ficha resumo dessa aqui. Tem pessoas que conseguem se adaptar melhor, estudando com um material já impresso, pronto, como essas fichas de fichamento. É uma, tá? Então, se você tiver, você vai colocar o título, matéria, tópicos, anotações. Ah, vai colocando elemento, por exemplo, o título é vínculo empregatício. A matéria, direito de trabalho. Tópicos, né? Elementos do vínculo empregatício. Né? Como está lá o título vínculo empregatício, tópico elementos, subordinação, onerosidade, não eventualidade e pessoalidade. E você coloca na frente. Onerosidade, salário, dinheiro. Pessoalidade, serviço pessoal, pessoa física. Pessoa jurídica não presta serviço, né? Não é empregado. Eu não vou contratar, não vou registrar a carteira da companhia aérea. Isso não existe. É a mesma ideia que eu uso quando eu ensino sobre a personalidade jurídica, e, né, física e jurídica. Tá entendendo? Então é isso que você vai utilizar. Fichamento, igual, pode ser no seu caderno, pode ser essas fichas que você também compra em papelaria. São sínteses esquemáticas de cada conteúdo. Reorganizar as informações adquiridas com as suas palavras. Eu escrevi um texto conforme a minha cabeça. Tá vendo que vem seguindo a mesma linha que a gente vem conversando? Tudo já está escrito, seja na lei, seja na súmula, seja no livro, seja na apostila, já está tudo escrito. Só que você vai ter que, de uma certa forma, traduzir aquilo para a sua leitura, para o seu entendimento, de uma forma que você entenda e consiga rapidamente lembrar do que estamos falando. Fichamento, férias. Eu costumo sempre colocar, inclusive, os artigos, porque aí se eu tiver alguma dúvida, eu rapidamente pego lá a lei, faço a leitura, tá aqui. Anoto, faço a correção e assim por diante. E também posso verificar quando tem alteração legislativa. Como assim alteração legislativa? Direito tributário, direito do trabalho, tem bastante. Vou dar um exemplo. Até pouco tempo atrás, as empresas que tinham até 10 empregados, a partir de 10 empregados, tinham que ter um controle de jornada. Agora mudou, não é mais 10, agora é 20. Então, tem que estar sempre observando isso. Então, mínimo de 30 dias, você vai utilizando da forma que fica melhor para você, tá bom? Por favor, tente cada uma das técnicas e não uma única técnica. Não é isso que eu quero. Não é uma única técnica. O que você tem que entender é cada momento de estudo é um momento para uma ou mais técnicas. Ponto? Uma outra forma, essa aqui você pode fazer no computador. Tem pessoas que gostam de digitar rápido, são muito tecnológicas. Isso é natural, gente. Cada pessoa é uma pessoa diferente da outra. Tem quem gosta muito do computador, não consegue viver sem o tablet, sem o computador, escreve tudo, faz a leitura e tudo. Ótimo, não tem problema nenhum. Já tem outros que gostam de fazer tudo no escrito, escreve, seja caneta, seja lápis. Não interessa, faça, tá? Faça. Também temos as técnicas mnemônicos. Isso aqui é muito utilizado nos cursinhos do Brasil inteiro.
é você utilizar uma palavra que quer dizer todo um contexto. Eu acho que o mais tradicional de todos os mnemônimos que a gente fala é o LIMP, né? Que são o quê? Os princípios da administração pública, lá do artigo 37 da Constituição Federal. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Aí aqui, se eu tenho esse mnemônimo escrito, eu ainda colocaria ali, ó, eficiência, pegaria uma setinha, lembra que a gente falou, use seta, flechas, gráficos, pegaria uma seta, uma flechinha e colocaria assim, ó, último princípio a ser colocado na Constituição Federal. Eu já vi questão de concurso público justamente pedindo isso. Dos princípios que regem a administração pública, o último a ser incluído na Constituição Federal e aí tinha todos esses. A pessoa tinha que marcar qual? Eficiência. Tá bom? Temos que pensar que quem está montando a sua prova tem uma imaginação enorme. E como as questões se repetem, eles têm que estar toda hora criando situações novas, tá? Mapa conceitual e mapa mental, isso é uma outra técnica. Eu tinha uma aluna minha que ela tinha, gente, dezenas, centenas de mapas mentais. Eu achava aquilo o máximo. Ela tinha uma facilidade de fazer mapa mental que ficava, menina do céu. Ótimo! Aquela técnica, ela se desenvolveu tanto, ela conseguiu se aprofundar tanto e ia super bem nas minhas provas. Nossa, eu ficava assim, caraca, velho. Ela pegava todo o conhecimento e conseguia conduzir, resumir nesses gráficos, né? Que é um mapa mental, um mapa conceitual. Ó, faça o seu próprio mapa mental. Para isso é importante o domínio da matéria. Ela terminava de ler um tópico, um tema, colocava ele, às vezes, pode ser dessa forma, em cima, e você vai colocando. Pode ser também na forma central e pode ainda utilizar as próprias fichinhas. Às vezes a gente usa, né, nesses aqui, ó, olha o tamanho, papel A4, um grandão. Pode ser, dependendo da gramatura, normal, um papel sulfite, uma gramatura de cartolina. Isso vai ficar a critério teu. Se você quer um papel A4 fino, ó, desses que dobra mais, ou se você quer uma gramatura maior. Se não me engano, esse aqui é 75, esse aqui já é 90 gramas, e aí tem as cartolinas de 180 gramas e assim por diante. Aí as pessoas vão recortando. Flashcard pode ser nesse sistema aqui, dobra no meio, e aí uma pergunta a gente vai ver na frente. Material, fica a teu critério. Por quê? Porque tem custo, é dinheiro. Às vezes você pode não ter esse dinheiro suficiente para investir no material mais caro, use então a folha de caderno. O importante é você fazer, ponto, tá? E aí você vai esquematizando. Poxa, professor, como é que eu faço? Procure um exemplo na internet. A internet hoje tem diversos exemplos, mas eu quero que você use como modelo. Por quê? Você tem que desenvolver o seu. É o seu estudo, é o que você está assimilando daquele material que você está estudando e não simplesmente copiar de uma outra pessoa. Aí não vai ter serventia para você. Parece que tem serventia, mas não vai ter serventia nenhuma, pode ter certeza. Flashcard. Flashcard é algo já mais importante. É algo assim, até aqui, perceba que vai ter um momento ativo que você vem escrevendo, ou seja, você vem montando e depois você só vai fazer leituras, 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 leituras. Aqui já não. Aqui já é diferente. A partir do momento que você começa a fazer um flashcard, a situação já muda. É um grau maior de dificuldade no seu estudo. O seu cérebro já vai começar a evoluir mais, você já vai começar a fazer mais sinapses de conhecimento, a sua curva de conhecimento tende a estreitar, a diminuir, porque você vai ter que fazer um exercício muito maior. Por exemplo, quais os requisitos da petição inicial? É uma, simplesinho. Você vai pegar num lado, tá? Você vai colocar essa pergunta, quais os requisitos da petição inicial, e do outro lado você vai colocar as respostas. Aqui eu só copiei do artigo 319 do CPC. Mas você vai colocar lá para ficar mais fácil para você: juízo, né, identificação das partes, fatos e fundamentos. Você vai resumir.
Você precisa copiar na íntegra. No início, se você não se sente ainda seguro para lembrar tudo isso, porque você está começando nos estudos, isso é natural, pode às vezes copiar o que a gente chama assim, ipsis literis, o que está lá naquele texto. Seja na texto de lei, seja na súmula, seja no teu material que é um livro, uma apostila. Não tem problema nenhum. Você está começando ou recomeçando os estudos, está se sentindo mais seguro fazendo dessa forma? Ótimo! Passou com o tempo de estudo, já está há 30, 60 dias estudando, você já vai ver que muitas coisas que estão ali, tá, você poderia ter resumido mais ainda. E faça isso, para você ganhar mais tempo com outro material. Então esse material ficou obsoleto para mim. Descarta, faz um novo. Não tem problema nenhum, gente. Às vezes ele vai danificar mesmo. Às vezes eu estou aqui, ó, meu cafezinho, estou tomando meu café, molhou, sujou. Aí vai ficar aquela mancha sempre me chamando a atenção. Sempre um buraquinho, um risco. Cara, você não pode ficar com algo ali no teu cérebro te puxando. Descarta, faz um novo, tá? Flashcard é muito importante, recomendo por demais. Quando que você vai ler? Tá no ônibus? Tá lá sentado no ônibus, é só você naquele horário. Ou chegou na faculdade, tem ninguém na sala de aula. Em vez de você ficar na rede social, ficar lá olhando, cara, pega o teu flashcard e já começa ali, ó. Pega aqui, leia e começa. Ah, tá, a resposta é essa. Vira, lê. Pô, faltou isso aqui. Tá entendendo? Faz de novo. Ah, levei 5. Não tem problema nenhum. A minha aula de hoje é direito do trabalho. Leva os flashcards de direito do trabalho. Você já vai estar estudando para a aula do professor e ao mesmo tempo para você. É mais fácil. Depois o professor fala alguma coisa, como você está com o material já pronto, ele fala algo tão importante, você fala, caraca, bicho, eu não tinha pensado dessa forma. Pega o lápis, eu sempre recomendo lápis, e anota no lápis. Ali mesmo. Depois, se for necessário, substitui por um novo. Esteja sempre com o material do dia da aula. O material hoje é direito penal, traz o material de direito penal para a sala de aula. Se você estuda, tá? Se você estuda. Já terminou a faculdade? Aí segue o teu cronograma normal. Ah, hoje é meu dia de direito do trabalho, então tá aqui já separado meu material de direito do trabalho. Sempre dessa forma. Organização. Quanto mais organizado você tiver, menos intercorrência, menos tempo você perde, tá bom? Também nós temos ainda, bem parecido com o próprio flashcard, mas você pode fazer flashcard normalmente o que é? Um lado tem a pergunta, do outro a resposta. Mas você pode também fazer, tá? Sistema de perguntas e respostas, um na sequência do outro, Uma leitura mais rápida, sabe assim, uma leitura bem rapidinha. Onde que eu costumo fazer isso aqui? Questões muito complexas, quando eu estou estudando já para a parte da discursiva, responder aquelas questões, aqui eu miro mais, né? A parte da segunda fase do exame da ordem. Quando eu faço lá o curso da segunda fase do exame da ordem, aí eu trabalho bastante com essas questões. Eu já pego as questões que já caíram nos últimos concursos, e aí nós já trabalhamos com todas essas perguntas e respostas. Perguntas, e claro, vamos sempre acrescentando mais, porque não adianta só você ficar naquilo, né, que é pouco. Temos que sempre acrescentando. Então, por exemplo, ó, criar explicações que justifiquem por que determinados fatos apresentados no texto são verdadeiros. Por que a exclusividade não é requisito do vínculo empregatício? Você vai ver em várias questões que vai estar lá a exclusividade como requisito para vínculo empregatício. É para te confundir? É só você lembrar, a exclusividade não é porque eu tenho, por exemplo, enfermeiros, professores, médicos que trabalham em mais de uma empresa. São funcionários, são empregados de mais de um hospital, de mais de um colégio, de mais de uma faculdade. Eu já fui professor de 3 faculdades ao mesmo tempo. Em um dia e horário uma faculdade, outro dia e horário na mesma faculdade, às vezes no mesmo dia ficava de manhã numa faculdade e à noite numa outra. É natural. E em todas elas eu tinha registro na carteira. Se eu fosse exclusivo, se o requisito fosse da exclusividade, eu não poderia nunca ter o registro em mais de uma empresa, tá bom?
Então, nesse sentido. Chegou aqui, agora você vai para duas partes que são o fechamento do teu estudo. Não adianta você ter um cronograma lindo e maravilhoso, abarcando todos os itens do edital. Você pegou o edital, o item 1 eu estudei no dia, o item 2 no dia, o item 3 no dia, venci todo o edital. Tá, e aí? Como é que você vai saber se você está estudando certo? Como é que você vai saber se tudo você assimilou, se você entendeu tudo? Você fez uma faculdade, você sabe do que eu estou te falando. Você estudou, pegou lá o material do professor, pegou a apostila que o professor te deu, pegou o livro onde estava dizendo, olha, vai estude da página tal a tal. A apostila do professor, o aluno fica, né, no frisson, chega no primeiro dia de aula, professor, eu quero a sua apostila, cadê a sua apostila? Eu já tive mãe que foi reclamar que eu não tinha apostila. Eu falo assim, meu Deus, você vai estudar na minha apostila? E se eu cobrar para você o que não está na apostila, está no livro? Aí você vai dizer que eu cobrei algo que eu não te passei? Como assim? Porque você não vai lembrar de todas as palavras que eu disse durante um semestre inteiro. Então, se o professor consegue disponibilizar para você, não tem problema nenhum, pode disponibilizar, mas saiba, aquilo é ponto de partida. Aquilo não é o final dos estudos. É isso que eu quero que você entenda. O ponto final e aí o início de um novo ciclo é resolver questões. Se você está estudando para uma prova, tá? Você tem que resolver questões daquela prova, daquela matéria, daquela disciplina. Para que quando você chegar lá no dia, sentar, ler o enunciado, ler as alternativas, você diga, ah, isso aqui eu já estudei. Meu, é muito parecida com uma questão que eu já fiz. Você já vai bater o olho por respostas aqui, ó. Papo, já vai para frente. Tá entendendo? Ó, primeiro, como saber se estou fixando o que estou estudando? Fazendo uma prova, resolvendo questões. Não precisa ser aqui nesse momento, não, eu vou pegar o último edital. Não, você ainda não conseguiu vencer todo o edital. Você leu só 3, 4 tópicos. Então você vai responder pergunta daqueles 3, 4 tópicos. Meu, claro, é assim que você faz. As apostilas desses cursinhos, ó, vou pegar uma aqui específica, não preciso citar nome. Quando você termina de fazer a leitura, pode observar. Aqui atrás já vai ter, ó, questão número 4. Na Constituição Federal está previsto que a República Federativa do Brasil buscará a integração econômica, política, social e cultural dos povos da América Latina, visando a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Portanto, ela traz como princípios pelos quais se rege nas relações internacionais expressamente a princípios. Tá entendendo? Você já leu todos os princípios da Constituição, todos os princípios que regem a relação internacional. Você leu tudo aquilo. A parte teórica linda e maravilhosa. Só que você tem que botar em prática. Pegar essa parte conceitual e trazer para a prática. E é só resolvendo questões. Então, se você comprou um cursinho, seja o cursinho que for, uma apostila de qualquer cursinho que seja, provavelmente no final já tem ali uma bateria de questões para você fazer. Além disso, tem vários sites especializados que separam automaticamente para você. Você vai colocar lá, eu quero sobre prescrição. Vai trazer várias questões sobre prescrição. Bem de família. Gente, tem de tudo. São ferramentas que estão postas à sua disposição. Como você vai fazer no domingo, que você tem mais tempo, você não precisa se preocupar em, não, eu vou separar agora, meu Deus, onde é que está aquilo? No domingo, quando você está mais calmo, mais tranquilo, entra na internet, se puder assinar, depois a gente vai conversar isso, né, nas próximas etapas, que é a primeira fase de estudo, depois tem a segunda fase de estudo, tem a terceira fase de estudo, o nosso curso ainda continua, né? Então, quando chegar efetivamente lá naquela parte, eu vou trabalhar com você, vou te dar umas dicas, alguns exemplos para você poder ir atrás. Mas já comece, ó, com esse material que tem. Faça todas as questões. Faça todas as questões. Ao final de cada ciclo de estudo semanal, resolver questões das matérias estudadas na semana que está encerrando. Não pode deixar para outra semana. Outra semana começou um novo ciclo, tá? Começou um novo ciclo. Após analisar o resultado e separar as questões que errou e eram decoreba das que eram entendimento.
Terminou de fazer a bateria de exame de questões? 5 questões, 10 questões, depende de cada material que você tem aí à sua disposição. O que eu recomendo? Questão 1. Eu errei ou eu acertei? Eu acertei, ótimo. Aquela que você errou, você tem que entender se era uma decoreba pura ou era uma questão de entendimento conceitual. Às vezes é decoreba pura. Kelsen, La Salle, Canotilho, é decoreba, gente. Não tem. Você tem que saber. Constituição, segundo, Canotilho. Segundo, La Salle. É decoreba e pronto, não tem o que fazer. Por isso que você vai utilizar um material desse e vai ler, reler. No teu próprio material, você vai pegar uma canetinha e colocar La Salle tal coisa, Canotilho tal coisa, para ficar ainda mais visível ainda para você. Faça isso. Não tem milagre, tá? Você está aqui, bota em prática tudo. Não se culpar pelos erros. Não fica se lamuriando. Poxa, eu errei, tinha 5, errei 3. Tinha 5, errei a 5. Não, gente. Tá? O aprendizado vem pelo erro. É que nem andar de bicicleta. Você caiu, se ralou quantas vezes até pegar equilíbrio e você já nem lembra mais dos tombos que você tomou. Então, o erro de hoje, amanhã você já nem lembra mais. Não fica remoendo os erros. Aprenda com os erros. Aprenda a identificar. Eu errei uma questão decoreba de prazo, então eu vou dar uma ênfase maior em decorar os prazos. Próxima semana vai ter mais um ciclo de decoreba e vai ter mais um ciclo de questões conceituais. Então você sabe que daqui uma semana vai ter de novo uma bateria de questões para resolver, que vai ter questões decoreba, que vai ter questões conceituais que você precisa dominar. Ciclo 1, ciclo 2, ou seja, o seu ciclo até passar. Só que sempre vai ter questões decorebas, sempre vai ter questões, conceituais. Por exemplo, saiu, a parte perdeu o processo, recorreu, o tribunal manteve a decisão. Qual recurso cabível? É decoreba. Não é um conceito. Você tem que entender toda a estrutura dos recursos. Se é civil, se é trabalhista, se é penal. Qual é a estrutura recursal? Sentença só dá sentença juiz, tá? A partir do tribunal já não é mais sentença, é acórdão. Olha, começa a mudar os nomes. Decisão pode ser sentença, pode ser um acórdão. Então, de tanto ler, você começa a entender aquela sistemática linda e maravilhosa e a coisa acontece, tá bom? Aí sim, aqui você estava fazendo a resolução de questão conforme você vai terminando cada tópico. Terminei cada tópico, agora eu vou fazer, uma bateria de questões. Quando você termina, e eu costumo dizer assim, ó, se você vem seguindo a risca todinho, tá? O planejamento, todo o cronograma, tá vencendo rapidamente todos os itens lá do programa do edital, vai chegar um determinado momento que você precisa treinar mesmo, tá? E o treino real, ou seja, quase real, porque o real é o dia da prova, mas o treino que mais se chega, perto do real é o simulado. Esse é o ápice dos teus estudos. Escolher uma prova anterior e resolver a mesma. Você vai pegar, eu recomendo de 2017, o exame da ordem, pós 2018, porque 2017 teve a grande reforma trabalhista. Então, você pode pegar do de 2017 e tem muita questão lá que já não existe mais no direito do trabalho, mas muitas você vai até identificar, isso aqui também mudou. Não que não tenha mudado de 2017 para cá, a partir de 11 de 2017 para cá, mas aí as mudanças já são menores e mais pontuais. Então você tem que fazer o quê? Separar também no domingo de 3 a 4 horas, sozinho, se tranca, conversa com todo mundo e fala, gente, eu vou fazer agora um simulado de 3 a 4 horas, eu não posso ser interrompido. Eu tenho que sentir todo o clima, todo o ambiente, como que é ficar 3, 4 horas sentado direto resolvendo questão. Sabendo que eu tenho que acertar, vencer 80 questões em 4 horas,
e que eu tenho que acertar pelo menos 50 questões. Então esse é o ápice da tua preparação. É lá na frente. Ah, e se eu não fizer, professor? É menos uma chance de estudo. É menos uma chance de estudo. Você não fechou o ciclo total. Tá? São vários ciclos, mas vai ter um ciclo total. Tem ainda professores que dizem assim, ó, e é legal você fazer isso que pode ser bom para você, mas tem outros tipos de pessoas que já não é legal fazer isso. Então, saiba que se você não é uma pessoa que se culpa muito, então faça o que eu vou fazer, vou falar para você. Se hoje você é uma pessoa que se culpa muito pelos erros, então não faça isso agora, tá? Se você é uma pessoa que não se culpa demais, você entende que tem que ter um tempo de evolução, de estudos, para você chegar num nível razoável de conhecimento. Se você tem essa visão, então vai fazer o que eu vou falar agora, tá? Quando chegar nos próximos vídeos, eu vou falar sobre isso, inclusive. Você vai começar a estudar hoje, ou vai recomeçar a estudar hoje. Pega um simulado hoje, escolha uma prova qualquer do exame da ordem, qualquer edital, né, 37, 36, 34, ou seja, qualquer um desde 2018 para cá. Sente ali sozinho e antes de começar a estudar, antes de começar a preparar os seus materiais, tenta resolver o mais rápido possível todas as questões. Mas resolver mesmo, gente, resolver de forma simples, tá? Não precisa ficar assim, ó. Aqui, eu vou pegar a questão número 1. Ai, meu Deus, não. Leia o enunciado, leia as questões e já anote qual é a certa. Bem simples, um exercício simples. E veja quantas que você acertou, quantas que você errou em cada uma das matérias, inclusive. Você vai fazer um diagnóstico, a gente vai conversar melhor sobre isso lá. Para quando chegar no simulado real, você conseguir verificar que aquele momento você errou, tá? Muito. E agora você teve um crescimento real. Que muitas das questões que lá no começo você dizia assim, ó, chegou numa questão, você fala assim, nem sei o que quer dizer isso. Isso é muito normal, gente. Não que no dia da sua prova, lá do exame da ordem, também não vai acontecer isso, vai, mas menos. Mas o natural é, como eu não estou estudando, como eu vou começar agora, ter muitas questões que eu não domino, que eu sequer lembro que aquele tema eu estudei. Então você vai o quê? Fazer um comparativo, como você começou a estudar e como você está agora. Você vai sentir, você vai ter a prova real, palpável do teu crescimento. Lembra que nós trabalhamos em ciclos, né, em platôs, o crescimento atômico do conhecimento. É isso que eu estou falando desde o início, tá? Não pode, hipótese alguma, pular essa etapa, gente. Não pule essa etapa, por favor. E aqui agora eu vou entrar em dois momentos cruciais e que você tem que tomar um cuidado muito grande. O que é normal nosso, tá? Eu vou começar a estudar, eu tenho aqui, ó, tá? Não vai ficar legal para você, mas eu tenho aqui, ó, súmulas e orientações jurisprudenciais do TST. É um material que eu estou desenvolvendo, que eu vou disponibilizar depois para os meus alunos, da mesma forma que estou disponibilizando um e-book com as questões resolvidas do direito do trabalho, processo do trabalho, né? De longa data, tem quase 300 páginas aquele e-book. Vou fazer a mesma sistemática que estou fazendo com os livros das súmulas do TST, tá? Mas o que eu costumo fazer aqui, ó, que é o normal que todo mundo faz, tá? Pegar um texto, você está lendo um texto, você pega a caneta normal, primeiro caneta e lápis, e sublinha. Ou você pega uma canetinha e grifa. Sublinhar e grifar, professor Jefferson, eu não entendo que isso é uma técnica de estudo. O que eu entendo que isso é uma técnica de relembrar que aquilo ali é algo que eu tenho que tomar cuidado. Que eu, na hora da leitura, vou parar um pouco e vou ler. É igual quando você está fazendo uma petição, seja inicial, seja uma contestação, seja uma exceção de pré-executividade, um recurso, algo nesse sentido.
tem lá toda a peça e em alguns momentos você quer chamar a atenção do juiz. E você usa o quê? Grifos, sublinhar, negrito, itálico. Hoje, né, com as técnicas do computador, você pode inclusive deixar o texto amarelo, texto vermelho, verde, para chamar mais atenção. Claro, sempre observando uma certa técnica, né, para não ficar o excesso. Em vez de chamar atenção, aquilo acaba dispersando. Tem pessoas que usam texto, em vez de colocar 12, coloca 20, fica enorme, chamando atenção. Eu acho particularmente horrível, mas tudo bem, vamos voltar aqui. Cuidado, tá? Então, não é técnica de estudo, gente. Isso é técnica para chamar a tua atenção quando você voltar a fazer a leitura. Por quê? Porque se eu grifei, se eu sublinhei e nunca mais vou ler, serviu para que aquilo ali? Qual que é a lógica? A lógica é o quê? Que amanhã, depois de amanhã, ou seja, quando for chegar o momento de eu fazer a leitura de novo, vai estar lá, ó, um elemento visual que me chama a atenção e diz, ó, presta atenção. Que nem aqui, ó, insalubridade, súmula 47 do TST. O trabalho executado em condições insalubres, em caráter, ó, eu grifei, intermitente, não afasta, só por essa circunstância, o direito à percepção do respectivo adicional. Isso quer dizer o quê? Que eu tenho que entender que o que é intermitente. E que, se for intermitente, tem direito à insalubridade. É esse elemento visual que chama a atenção para mim. Então, somente isso, nada mais, tá? Videoaulas. Aqui é um tabu e aqui vai dar uma discussão bate-boca de horas em horas. Não que eu estou falando para não usar grifos nem sublinhar. Não. Eu uso, só que eu entendo que não é técnica de estudo. É técnica para chamar a atenção quando eu voltar a estudar. Já aqui, videoaula, para muitos é sim técnica de estudo, tá? Mas eu chamo a atenção que tem muitos professores que passam mais tempo contando histórias do que realmente a matéria em si. Tem muitos professores que acabam, eu percebo, exagerando na parte, né, das perfumarias, mais contando histórias e histórias do que realmente a matéria em si. Às vezes você vai abrir lá um vídeo de uma videoaula, tem lá 40 minutos. E aí quando você realmente vai verificar, tem 7, 12 minutos de aula real. O resto foi tudo conversa fora, jogando conversa fora. Pra que isso? Daqui a pouco você tem lá 10, 12 horas para assistir de videoaula, sendo que na verdade aquilo ali se resumiria em 2, 3 horas. Para que perder tanto tempo com isso? Você sabe do que eu estou falando. Você está cansado de assistir videoaula. Ah, professor, eu nunca vi. Vai para o YouTube. O YouTube tem um monte de videoaulas. O que eu recomendo das videoaulas? Quando é um tema específico que você está com muita dificuldade de entender mesmo assimilar. O teu material não se aprofundou, o teu material, né, não trouxe exemplo suficiente, ou mesmo que trouxe exemplo, isso ficou ainda em dúvida para você, aí sim, aí eu peço, ó, vai lá no YouTube, digita lá o tema que você quer e vê e assista aquelas videoaulas. Tá cheio de videoaula gratuita explicando exatamente o que você precisa ouvir. Não ficar 4, 5, 6 horas direto assistindo videoaula, parando, resumindo. Quanto tempo você vai levar para estudar? Aqui, ó. Eu ainda sou do tempo das antigas, óbvio, né? Eu faço a impressão, não falei para vocês que eu faço a impressão das apostilas? Faço a impressão, claro, tem impressora, tem toda uma estrutura que me permite fazer isso. E vou aqui, ó, lendo, fazendo as minhas fichas, fazendo os meus... Primeiro eu faço resumo num papel A4 normal, que é rascunho, tá? Aí depois eu verifico o que exatamente, porque eu tenho tempo, óbvio, né? Porque eu vejo exatamente o que é necessário, me preparando para as minhas aulas, que eu dou aula em pós-graduação, MBA, graduação normal, e assim por diante, seja lá, vocês já sabem disso. Então, por favor, tá? Por quê? Porque isso é uma técnica passiva, é a mesma coisa que sala de aula. O professor lá na sala de aula, lembra o professor na sala de aula? Ele começa a dar aula,
Daqui a pouco ele já dispersa, começa a contar um monte de coisa que não tem nada a ver e depois ele volta. Tem vídeo aula que é assim. Em vez de você estar assistindo a aula ao vivo, você está assistindo ela gravada. Mas aquele professor se dispersou igual. Aula, conteúdo mesmo foi, ó, pouquíssimo. Parece que está mais matando tempo do que realmente. E o nosso intuito aqui, gente, é estudar. Tá? A matação de aula, se é lá ou não, é daquela pessoa lá. Eu acredito que o teu foco é outro. Não é um faz de conta, é um estudo constante, consciente e crescente. Ciclos de estudo. E quanto mais tempo você ficar perdendo com pseudos técnicas, acabou. Claro que vai ter professor que o cara chega na aula, ali na tal da videoaula, nossa, o cara é uma metralhadora. O cara quase não conta a história da vida dele, quase, encontrei fulano, ai, beijo, aluno, beijo, aluna. Não, é ali, ó, pau. Aí é uma outra história, tá? E também vídeo aula mais de 20 minutos, gente, pode parar com isso. Aí você vai cansar, vai chegar uma hora que você não aguenta mais, tá? Então tem que fracionar ali, você sabe como é que funciona as videoaulas, tá bom? Novamente, ninguém é dono da verdade, somos construtores de conhecimento. Com isso, se algo que eu falei que te desagradou, se algo que eu te falei que você não acredita, por favor, conversa comigo. Vamos verificar, né, qual é o seu ponto de vista. Se você conhece outras técnicas, compartilhe comigo para que eu possa compartilhar com outros colegas. Aqui eu só trouxe um apanhado da minha realidade que eu passo no dia a dia com os meus alunos, tá bom? Um grande abraço, bons estudos, que você seja muito feliz hoje. A felicidade não está amanhã, a felicidade está hoje. Você não tem que esperar algo acontecer para você ser feliz. Seja feliz hoje, porque talvez aquele algo nunca chegue. Tá? E você tem que ser feliz hoje. Se aquele algo chegou, ótimo, você foi feliz agora, porque chegou, mas o percurso também você foi muito feliz, certo? Um grande abraço, gente. Um grande beijo. Estudem, volta, revisa, chama nos comentários, ficou com dúvida, me pergunte, por favor, tá bom? Nós vamos daqui a pouco começar um novo tópico. Um grande abraço, até mais.